Então, todos vocês que nos seguem aí no nosso canal, o canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos, vamos agora para a nossa nosso sétimo vídeo, que fala a respeito sobre o mundo dos povos. Então, já estamos aqui no nosso sétimo vídeo, você que já está acompanhando, e você vai pegar aí o seu caderno de anotações, você pega sua Bíblia, o seu tablet, para acompanhar conosco em mais uma narrativa da história, da revelação também, claro, da palavra de Deus. Sou o irmão Sérgio Oliveira, você vai também compartilhando, vai curtindo essa mensagem, para que chegue a outras pessoas, porque quanto mais pessoas chegar, mais a palavra é semeada também nos corações, e a gente vai buscando cada vez mais conhecimento para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então já vou chamar a vinheta, você já vai se preparando para que a gente possa discernir esse maravilhoso estudo. Graças a paz. Então vamos lá, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Mateus. Isso mesmo, vamos agora para a nova aliança, com maiores e superiores promessas. Porque nós estávamos lá, vimos muita história, vimos muita revelação, buscamos também um pouco no livro do Apocalipse, também lá na Torá, lá na lei, nos profetas, também no Velho Testamento, tá certo? Falando sobre as duas descendências, essas duas sementes que foram lançadas a partir da entrada do pecado. Mas agora a gente vai ver uma explicação do próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir disso aí, a gente vai abrindo aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, e o Senhor Jesus ele vai falar acerca de uma parábola, para que a gente possa entender melhor sobre essa questão das duas sementes, as duas descendências, o trigo e o joio. Então, abrindo aqui no Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, você abre aí comigo também na sua Bíblia, fala da parábola do joio. Claro, também fala trigo e o joio, né? Aqui ele diz, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então ele compara, né, o reino dos céus ao homem que semeou boa semente em um campo, né? Um campo, ele foi plantar. Então aquele homem semeou uma boa semente, uma semente boa. Aí ele diz, mas enquanto os homens dormiam, os trabalhadores, né, naquela obra, naquela seara, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então enquanto aqueles trabalhadores naquela obra, naquele vale, né, naquela plantação, semearam boa semente. Mas quando eles foram dormir à noite, veio os seus inimigos, né, os seus adversários, e semearam uma semente maligna, uma semente que não era para estar ali, mas foi semeada naquela mesma terra. Aí a Bíblia diz, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, apareceu também a semente maligna, né, que é o joio, chamado de joio, que realmente não era para estar ali, mas alguém semeou aquilo ali. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Aí ele diz: de onde vem, pois, o joio? Então, aqueles trabalhadores, eles perguntaram ao seu senhor, né, o dono da terra: olha, a gente foi lá, o senhor nos deu uma boa semente, a gente semeou, tá certo? E a gente aguou, a gente plantou, né? Estou só ilustrando mais um pouco aqui, dentro do contexto do assunto. Só que quando a gente foi dormir, alguém, né, foi lá, entre aspas, que ninguém sabe quem é entre aspas, semeou uma má semente. Ou seja, foi o concorrente, né, foi o adversário, foi aquele que não quer ver a boa semente prosperar. Então ele foi lá e semeou uma semente maligna, uma semente ruim. Aí ele diz aqui, aí ele se pergunta quem foi, né, que eles também não sabem quem foi. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então os servos perguntaram: se o inimigo fez isso, a gente plantou uma semente boa. Foi o inimigo lá e plantou uma má semente. Aí eles perguntaram, né, aquele dono do campo, né, dono da terra: só quer que a gente vá lá e arranque o joio para deixar só boa semente? Olha o que ele respondeu. Não, replicou-lhe ele: para que, ao separar o joio, não arranqueis também ele o trigo. Tá vendo aí? Então o Senhor Jesus disse que é muito perigoso alguém querer arrancar o joio e depois arrancar também o trigo, porque são muito parecidos. São duas sementes muito parecidas, a boa e a má, no aspecto físico. Mas você vai ver que no aspecto espiritual, no aspecto de frutos espirituais, como a bondade, a mansidão, a temperança, são muito diferentes. Mas porém, se você for arrancar assim de primeira linha, de primeiro tempo como eles queriam arrancar,
Se eles fossem arrancar o joio, também era arriscado eles arrancar o trigo. Então o chefe da obra, o chefe lá da plantação disse, não quero que vocês façam nada, né? Deixar e crescer junto. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Verso 30. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então ele disse, ó, deixai crescer, tá certo? Ele falou aqui, explicou, né, ó, que no tempo da colheita, ele vai dizer aos ceifeiros, então ele chama os trabalhadores de ceifeiros, na hora de ceifar. Aí ele diz, ó, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes. Então ele diz, não, deixa crescer, deixa os dois crescer junto, até o final. Quando for no final, que tiver bem maduros, aí os ceifeiros vão lá e tira primeiro o joio e prende feixe. Aí ele diz, para ser queimado. Então o joio ele vai ser queimado. A semente maligna, ela caminha para a destruição. E a destruição nós sabemos que é a destruição do fogo eterno. É a destruição final, é o juízo final. E a Bíblia diz, ó, mas o trigo, ele diz, ó, recolhei no meu celeiro. Ou seja, vai ser recolhido no celeiro de Deus. E onde é o celeiro de Deus? Os novos céus e nova terra, criados antes da fundação do mundo, para que habite o amor e a justiça de Deus. Amém? Então, nós temos que entender bem essa parábola explicada pelo Senhor Jesus, que ela resume, ela define, explica tudo que a gente aprendeu de lá para cá. Desde o primeiro vídeo, do segundo, do terceiro, quarto, quinto. Tá entendendo, meus irmãos? Aí ele diz aqui, ó, a explicação da parábola do joio, né? Então, aí você vê, ó, você acompanha comigo aí agora no verso 36. Ele diz, ó, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando ele aos seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo, né? Nós já entendemos aqui pelos outros vídeos que existe os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos do diabo, né? Existe a luz e as trevas, existe o sal que dá o sabor e o sal insípido. Existe as ovelhas e os bodes, tá certo? Existe o cordeiro e o leão, mas existe também o dragão. Então tudo há uma diferença, né? Tudo há uma contrafação, né? Entre o bem e o mal. Então o Senhor agora ele vai explicar bem direitinho aqui para os discípulos, porque os discípulos também não estavam entendendo bem, mas o Senhor Jesus explicou, certo? Então ele diz aqui, ó. Aí eles chegaram para o Senhor Jesus pedindo que ele explicasse, né? E a gente também vai procurar entender essa explicação melhor ainda. Aí ele diz, ó. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. O que é a semente? A semente é a palavra, que ela vai germinar através do Espírito Santo de Deus, na nossa mente e no nosso coração. Aí o que ele diz aqui mais, ó? O campo é o mundo, ou seja, o campo, que na parábola lá, que era a plantação, na verdade é o mundo que nós vivemos. Aí ele diz aqui, ó, a boa semente são os filhos do reino, ou os filhos de Deus, né? Quando ele fala o filho do reino, é o reino de Deus. Por isso que um dos assuntos mais importantes que o Senhor Jesus pregou, e nós temos aqui vídeos no nosso canal falando acerca do reino de Deus, que é um dos assuntos mais importantes quando você se converte, falando do reino, como adentrar no reino, como procurar viver o reino, além de nós vivermos na nossa geografia, no nosso campo onde nós existimos, né? Mas nós temos que viver o reino. Então o Senhor Jesus falou muito do reino. Então o que é o reino? O reino é o reino de Deus. Aí ele diz, ó, os joios são os filhos do maligno. Então o Senhor Jesus ele explica aqui categoricamente. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou querendo fazer da minha cabeça aqui, não. Já está escrito, meus amados. É só você ter vontade de estudar a palavra de Deus. Então ele diz, ó, quem é o joio? São os filhos do maligno, os filhos, também chamados de os filhos das trevas, também chamado de o joio, também chamado de os bode, também chamado de o sal insípido, também chamado de várias outras coisas, né? Os filhos do maligno, várias outras coisas com má denotação, porque é uma semente maligna. Você vê que ele chamou os próprios fariseus de filhos do diabo. Por quê? Porque os fariseus queriam matar o próprio Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, ó, o inimigo que semeou é o diabo. Ou seja, eles perguntaram, né, na parábola, quem foi esse inimigo que semeou? Aí Jesus explica aqui para eles, verdadeiramente, o inimigo é o diabo. Foi o diabo que semeou. Como é que o que é que o diabo semeia? O diabo semeia inveja, o diabo semeia contenda, o diabo semeia dissoluções, separações, o diabo semeia tudo que é ruim.
o diabo semeia violência, tudo que é ruim o diabo semeia. Se chama de a semente maligna. Aí ele diz aqui, ó, a ceifa é a consumação do século. Ou seja, o que é a ceifa? Quando ele disser, ó, mandarei os ceifeiros no final dos tempos atar o joio e queimar. Ou seja, é o fim dos tempos, é o fim do mundo, é o juízo final. E nós temos aqui também no nosso canal um vídeo falando sobre o juízo final. Se você quiser entender, procura aqui no nosso canal para que você entenda essa questão sobre o juízo final. Então ele diz aqui, ó, e os ceifeiros, aí ele diz, ó, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, quem são os ceifeiros? São os anjos, que você vê lá em Mateus, capítulo 24, que ele vai mandar primeiramente os anjos aos 4 cantos da terra, pegar os escolhidos, que os ceifeiros são os anjos que vêm colher o fruto bom da terra, que são os filhos de Deus. Amém? Também nós temos um vídeo falando sobre isso, sobre Mateus capítulo 24, no nosso canal, na série de vídeos, os fins dos tempos. Tá certo? Então vamos lá. Mandará o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Então, todo tipo de escândalo, como eu falei aqui, mal, coisa má, e a iniquidade, o Senhor vai arrancar, vai chegar o momento da ceifa, né? Aí ele diz, ó, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, vai ser a destruição. Ali eles vão sofrer por um momento, queimando aquele pecado. Por quê? Porque eles não aceitaram o perdão de Jesus Cristo. Aí ele diz, ó, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, aqui é uma explicação maravilhosa sobre a questão do trigo e do joio, sobre a questão dos filhos da luz e os filhos das trevas, sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quando o Senhor lança o olhar, né, para a terra, o olhar espiritual, nós sabemos, como foi falado nos vídeos anteriores, que há muitas nações no mundo, há muitas nações, mas quando o Senhor ele lança um olhar, ele lança um olhar espiritual, que o Senhor vê em todas as dimensões, claro, mas o olhar espiritual é para os seus filhos, os filhos de Deus. Por isso que ele, na oração sacerdotal, nós temos também um vídeo sobre isso, falando sobre a oração sacerdotal, ele diz, ó, Pai, não rogo pelos do mundo, mas pelos aqueles que tu me deste. Então o Senhor, ele roga, ele ora, ele reza, ele busca, ele trabalha, ele intercede pelos filhos de Deus. Amém? Então essa é um resumo, né, da explicação dessa parábola que nós aprendemos aqui da parte do Senhor Jesus. E para finalizar, vendo aqui em Apocalipse, né, estudando aqui umas partes aqui no livro do Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 14, quando ele fala, né, das 3 vozes, né, aí também ele fala da ceifa, né. Aí ele diz, ó, Apocalipse 14, 14, ele diz, ó, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a um filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Quando o anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e a ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então você vê que aqui, né, ele ceifou. Então chegou a hora do ceifamento, que é justamente o juízo, o dia final, né? Que é o dia final, é o dia do Senhor, é o dia da volta do Senhor Jesus, a qual ele vem arrebatar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, todos vocês que acompanharam esses vídeos, muito gratificante para mim estar aqui com vocês aprendendo da palavra de Deus, porque também estou ensinando, mas também estou aprendendo, estou pegando experiência com todo esse ensinamento maravilhoso. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com quem você ama, seus familiares, o pessoal da igreja, compartilhe com todos os seus amigos e amigas, para que possamos alcançar ainda mais pessoas, porque quando você alcança mais pessoas, está semeando uma boa palavra para aquela pessoa, um bom estudo, para que ela se sintonize na palavra de Deus, ela entre em comunhão, ela mais e mais vai aperfeiçoando a sua fé na verdade. Amém? Graça e paz. Então esse foi mais um estudo, tá certo? Aliás, finalizando esse estudo sobre a questão de um mundo, 2 povos, tá certo? Nesse 7º vídeo, e aí depois já vou fazer mais outros vídeos sobre outros assuntos. Mas aqui foi só para fechar, né, com a explicação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a questão da explicação do trigo e do joio e do fim dos tempos, tá certo? Shalom!